Queridos irmãos, queridas irmãs, então agora esse vídeo é de número 175, né? É 175 mesmo. O outro que era 174. Mas eu confundo a cabeça, porque a cabeça não está muito boa. Então tá ficando os neurônios, né? Estão indo embora os neurônios. Então, esse vídeo é de 175. Então aqui, agora nós vamos partir para sistema sonambúlico. Só que, veja bem, a forma como, na época, eles trataram esse sistema. Kardec diz assim, ó, mais adeptos teve este, que ainda conta alguns. Então, o sistema sonambúlico mais adepto teve naquela época, né? Porque a forma como aqueles seres aderiram ou aderiram, né, ao sonambúlico, o sistema sonambúlico não correspondia com a realidade das leis divinas. Então, por isso que Kardec começa dizendo assim, ó, mais adeptos teve este que ainda conta alguns. Então, teve muitos adeptos desse sistema do sonambulismo, né? Esse sistema sonambúlico teve muitos adeptos, que ainda conta alguns. Admite como o anterior. Então é só para você ver. Kardec vai fazendo uma comparação sempre com o anterior, que é o sistema do reflexo. Então, nós temos que entender que todos esses sistemas, eles possuíam ali adeptos a esses sistemas, mas que não correspondia à realidade, né? Mais adeptos teve este, que ainda conta alguns. Admite como o anterior, que todas as comunicações inteligentes provêm da alma ou espírito do médium. Olha só para você ver. Então, eles acreditavam que todas as comunicações inteligentes provinha assim da alma ou do espírito do médium. Só que nós vamos fazer um comentáriozinho a respeito desse assunto. Mas, para explicar o fato de um médium tratar de assuntos que estão fora do âmbito de seus conhecimentos, em vez de supor a existência nele de uma alma múltipla, atribui essa aptidão a uma sobreexcitação momentânea de suas faculdades mentais e uma espécie de estado sonambúlico ou estático que lhe exalta e desenvolve a inteligência. Não há a negar, em certos casos, a influência desta causa. Então, não há negar, né? Não há negar a influência desta causa,
Você sabe por que não há negar a influência desta causa? Porque eu não sei, é, é, eu não sei se você tem conhecimento, porque existe, por isso Kardec disse aqui, ó, não há a negar, em certos casos, a influência desta causa. Porque eu não sei se você já ouviu dizer que espírito encarnado, ele pode se manifestar, mas isso são raríssimos. Eu tô querendo até nem comentar esse assunto aqui, porque, gente, eu fico com tanto conhecimento armazenado com relação a esses itens. Por quê? Porque eu tenho medo depois as pessoas pegarem e tentar colocar isso em prática. Então, por isso que às vezes eu fico assim, sabe? Eu fico procurando algum termo, eu fico procurando uma desculpa, um álibi, uma historinha. Porque nem tudo pode ser relatado. Não é o momento ainda. Por mais que é um esmiuçamento, mas isso aqui é um pré-esmiuçamento. Isso aqui é mediante um esmiuçamento de que daqui a 500 anos, 2000 anos, isso aqui não é nada. Isso aqui é só um passatempo para que os nossos neurônios fiquem um pouco mais tranquilos, entendeu? Porque eu não sei se você sabe que espírito encarnado pode se manifestar. Encarnado. Ele pode se desprender. Vamos pensar assim. Há uma mesa redonda, vamos pensar dessa forma. Ali tem 10 médios. Você sabia que o meu eu, num processo sonambúlico ali, eu posso me desprender e me manifestar através de um outro médium ali, preparado pelos benfeitores espirituais. Se houver necessidade e por alguma finalidade também. Porque se não houver assim uma finalidade justa, não há necessidade. Agora nós temos que entender que uns 90% das manifestações mediúnicas que ocorrem sem um preparo do médium e sem um preparo dos benfeitores espirituais, não podemos classificar essas comunicações nem como comunicações anímicas. Porque o anímico, as comunicações anímicas, elas ganham desse espetáculo circense. Às vezes ali o médium está sentado ali, ele sem conhecimento da teoria, porque optou pela prática, é o que Allan Kardec nos orienta no Livro dos Médiuns. Ele optou pela prática e não pela teoria. E por falta da teoria, que é o conhecimento, que é a base, ele não sabe como agir, como se portar, né, como se comportar, ele não sabe. Então, ali o doutrinador chega, dê a palavra, meu filho. E ele mesmo, naquele quadro vicioso, ele mesmo, não tô bom hoje não. Mas o que está acontecendo com você, meu filho? Eu tô nervoso hoje. Mas isso é o próprio médico que está fazendo isso. Mas é o eu dele que está manifestando? Não, é a própria vontade dele de mistificar. É como se fosse assim, uma mistificação, é como se fosse um processo apócrifo. Ele mesmo
Você entendeu? Ele mesmo está provocando aquela comunicação, ele está criando uma situação, ele está criando uma comunicação. Eu conheço médios que, quando brigam em casa com a esposa ou com o marido, pelo menos naquela época era desse jeito, né? Há muito tempo que eu não os vejo, 2022, isso, 2015, 2010, mais ou menos, eu presenciava tudo isso. Então, eu conhecia médios que eles só recebiam o espírito na casa espírita, na reunião mediúnica, quando eles brigavam em casa com o marido, com a esposa, com os filhos. Só quando eles brigavam. Olha, para eles, podia ligar para eles, ó, briga com a família hoje, porque nós vamos precisar de você lá hoje no centro para trabalhar lá com a sua mediunidade. Mas isso é verdadeiro? Não, isso é tudo apócrifo, isso é tudo charlatanismo, isso é tudo palhaçada. Isso é criação mental do médium ali, que não está conectado com a teoria. Optaram pela prática, e quem opta pela prática acaba optando pelas sugestões, pelas inspirações das trevas que dirige aqueles trabalhos. É lamentável dizer isso, mas 97% dos espíritas do Brasil são pseudos justamente por esse motivo, por esse fator. Por aderirem à prática e não aderirem à teoria. Não estudam, né? Não buscam conhecimento. Então chega no centro espírita, porque brigou com a esposa, brigou com o marido, e hoje eu tô daquele jeito. Aí o doutrinador também é lá um pseudo, né, coitadinho? O que tá acontecendo, minha filha? Tô com a raiva hoje, você nem imagina. Mas raiva do quê, meu bem? A minha vontade hoje é de matar todo mundo. Mas por quê? Eu fiz de tudo para ela não vir no centro hoje. Inclusive, eu fiz ela brigar com o marido dela. Eu acabei com a moral do marido dela através dela. Aí eu te pergunto uma coisa. Uma pessoa nessas condições, um médico nessas condições, que brigou em casa com o marido, ou com a esposa, ou com os filhos, e que tem uma responsabilidade numa casa espírita, ele se encontra em condições de trabalhar numa reunião mediúnica? Bom, 97% das casas espíritas são pseudas. Nessas 97, sim, mas nessas outras 3% não. Esses médios, eles nem podem participar, eles nem podem adentrar a sala mediúnica. O muito eles permanecem no trabalho doutrinário, eles ali assistem uma reunião doutrinária, a palestra, depois eles recebem um passe, tomam água fortificada e pica a mula para sua casa. Porque na sala mediúnica, essas pessoas desestruturadas porque brigaram em casa não pode. Porém, a quem tem observado, né, não há a negar, em certos casos, a influência desta causa. Porém, a quem tem observado, como opera a maioria dos médios. Essa observação basta para lhe tornar evidente que aquela causa não explica todos os fatos, que ela constitui exceção e não regra. Tá vendo? Se torna uma exceção e não regra geral. Poder-se-ia acreditar que fosse assim, se o médium tivesse sempre ar de inspirado ou de estático, aspecto
que, aliás, lhe seria fácil aparentar perfeitamente, se quisesse representar uma comédia, né? Olha só para você ver, Kardec está dizendo aqui. Como, porém, se há de crer na inspiração, quando o médio escreve como uma máquina, sem ter a mínima consciência do que está obtendo, sem a menor emoção, sem se ocupar com o que faz, distraído, rindo e conversando de uma coisa e de outra? Olha só. Concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não se compreende possa fazer de uma pessoa escreva sem saber escrever. Então, é necessário que uma inteligência esteja por detrás de todo aquele processo onde não consegue 99% dos médios não conseguem assim ter noção do que ocorre, do que acontece numa reunião mediúnica, numa casa espírita, né? Concebe-se concebe-se a sobreexcitação das ideias, mas não se compreende possa fazer que uma pessoa escreva sem saber escrever. Então não há como. Se a pessoa não sabe escrever, não tem como fazer ela escrever. E ainda menos quando as comunicações são transmitidas por pancadas ou com o auxílio de uma prancheta, de uma cesta. Então, se não há a participação dos espíritos, é natural que, vamos usar esse termo, esses fenômenos espíritas, eles não se dariam. Então, se eles ocorrem, é porque existe ali aquelas inteligências ocultas, vamos assim dizer, porque oculta aos olhos dos encarnados, né? Então, se não aquelas inteligências, não há como fazer, não há como exigir, sobreexcitar aqueles médios a agir e realizar algo de acordo com os nossos desejos, até porque os nossos desejos, mediante esses trabalhos elaborados pelos bons espíritos, eles não vogam nada. Nós temos que nos preparar de acordo com as leis da providência divina e nos colocar à disposição dos bons espíritos, né? Agora, esse preparo é que mora o X da questão. Abdicar, renunciar, né? Procurar hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, policiar os nossos pensamentos, higienizar nossa mente, policiar o nosso ouvido, policiar os nossos olhos, policiar nossa boca, policiar as nossas atitudes, não é? Os desejos e, né? Caso contrário, é impossível. No curso desta obra, Kardec dizendo: teremos ocasião de mostrar a parte que se deve atribuir à influência das ideias do médium.
Tá vendo só? Kardec vai mostrar-nos nesta obra, no curso dessa obra, vai mostrar-nos a influência das ideias do médium. Mas isso não significa que esta influência do médium condiz com o sistema sonambúlico. Não quer dizer nada, entendeu? Todavia, tão numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais incontestáveis, que não pode haver dúvida a respeito, né? Olha só para você ver. Todavia, numerosos e evidentes são os fatos em que a inteligência estranha se revela por meio de sinais. Essa inteligência estranha vamos dizer assim, essa inteligência estranha é nada mais, nada menos que a inteligência, né, ali oculta, os espíritos, né, que são responsáveis pelas comunicações, que vêm através da psicografia, através da psicofonia, através das pessoas míopes, cegos, porque eu não sei se você sabe, a vidência, ela não é uma faculdade assim, apenas das pessoas não míopes. As pessoas míopes também, elas têm vidência. A audição também. Então, vem lá espíritos tratando de assuntos de toda natureza, desconhecidos, aqueles temas, aqueles assuntos, por aqueles médios sem cultura, sem conhecimento, iletrados, né? Como Kardec já tratou disso. Então, não é originário do médio, existe. Então, olha só para você ver. O erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo, olha só, Kardec é muito sábio, né? Ele está dizendo aqui, ó, o erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo, porque esses sistemas, nós temos que entender que eram grupos de seres antagonistas, perseguidores do Espiritismo. Eu acho que eu resumi melhor assim. Eram grupos de seres antagonistas que perseguiam o Espiritismo. Tudo que Allan Kardec fazia, eles davam contra. Eles iam contra. Eles apresentavam os seus sistemas, os seus métodos, eles apresentavam. E métodos e sistemas todos distorcidos, que não tinham nada a ver com os métodos e o sistema de Kardec, porque Kardec observava os fatos, Kardec observava a causa, ele mergulhava profundamente ali na causa, na teoria. Então, olha só para você ver, ele está dizendo aqui, ó, o erro da maior parte dos sistemas que surgiram nos primeiros tempos do Espiritismo está em haverem deduzido, de fato, insulados, conclusões gerais. Está em haverem deduzido, de fatos, insulados, conclusões gerais.
Porque se eles, né, não tivessem, assim, deduzido de fatos insulados, ou se eles não tivessem optado por conclusões gerais, obviamente, o que eles dizia, né, ou o que eles disseram, podia até ser aceito por Allan Kardec de uma forma assim. Esse sistema é aceito porque ele condiz com os primórdios, né, dos desígnios das leis divinas e tudo mais. Então você observa que Allan Kardec, em momento algum, ele fala mal desses temas, de métodos, do maravilhoso, do sobrenatural. Ele não fala mal. Ele procura esclarecer que os fatos reais não condiz com essas deturpações, né? Que não tem nada a ver com os fatos. Então, Allan Kardec não podia aceitar de fato, até porque eles não observavam os fatos, nem né, através das teorias. O muito que eles faziam na época, coitadinhos, era a aderir, a aceitar a prática, e muito mal essa prática também. Vamos para o próximo vídeo.